Minha gente querida, estamos mais uma vez aqui, agora concluindo a jornada de nossas conversas, não é? Nós tivemos esses 5 encontros anteriores falando sobre os vários instrumentos da comunhão e hoje vamos falar sobre essa sinfonia. Essa sinfonia possível? É uma pergunta. E hoje, para conversar sobre essa sinfonia dos instrumentos da comunhão anglicana, vamos trazer uma pessoa muito especial, não é? O nosso irmão, amigo, Reverendo Pedro Triana. Bem-vindo, Reverendo Pedro Triana. Bem-vindo também, muito feliz de poder estar aqui, de poder partilhar algumas coisas não apenas com a DSO, sino com a IAB, porque acho que esta série está sendo assistida por muitas pessoas dentro da IAB. Para quem ainda não conhece o Reverendo Pedro Triana, o Reverendo Pedro Júlio Triana Fernandes é cubano, é doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, a UMESP, especialização em Antigo Testamento, presbítero, né, na Diocese Anglicana de São Paulo, presidente do Conselho Diocesano, coordenador da Comissão de Ministérios, também da DASP, né, da Diocese Anglicana de São Paulo. É capelão do Instituto Anglicano de Estudos Teológicos, membro da diretoria da Junet e coordenador geral do CEA entre 2012 e 2018. Acho que é isso, né, Pedro? Está bem apresentado, está bem apresentado. É muita coisa. Não, mas tá bom. Acho que está bem legal. Eu acho que mostra bem o perfil e a competência para você tratar desses assuntos que a gente vai conversar hoje. Porque, né, a gente vai trabalhar essa dimensão. A gente vem conversando sobre os diversos instrumentos e hoje, na conclusão, a gente vai ver sobre essa sinfonia desses diversos instrumentos como numa orquestra, né? E ver esse critério mesmo de instrumento, né? Que é uma construção histórica. Mas eu vou deixar aqui o espaço para o professor reverendo doutor Pedro Triana, para que ele possa apresentar para a gente, através, vai apresentar alguns slides, a gente vai compartilhar a tela, essa caminhada e esse momento de hoje. Tá bom? À vontade, reverendo. Bom, Eduardo, obrigado pela apresentação. E primeiro que tudo, gostaria de agradecer à DSO e ao Bispo Francisco e a ti pelo convite para participar desta série de programas e vídeos a partir do texto A Caminho de uma Sinfonia de Instrumentos, né? Que são considerações históricas e teológicas dos instrumentos de comunhão da comunhão anglicana. É um documento muito importante do Conselho Consultivo Anglicano e que a DSO teve a iniciativa de partilhar e refletindo sobre ele para com toda a igreja. Este é o último, me correspondeu ser o último apresentador da série e, portanto, de certa maneira, me correspondeu a tarefa de resumir um pouquinho a caminhada para que aquelas pessoas que chegaram e vão assistir a este vídeo saibam como foi essa caminhada até aqui. Então, durante essa caminhada, diferentes colegas ofereceram reflexões. O Bispo Francisco abordou alguns problemas ou princípios eclesiológicos da comunhão anglicana, né? Sobre as perguntas que a comunhão anglicana
Foram. Ok, isso teologicamente falando, ou mais especificamente do ponto de vista eclesiológico, que instrumentos são apropriados para tornar real e sustentar essa comunhão? Então, a partir dessas perguntas, o Bispo Francisco faz resumo do que o documento coloca. Finalmente, fazendo resumo dessa parte do Bispo Francisco, a comunhão anglicana não é uma igreja, porém uma comunhão ou fraternidade de igrejas. Ela é constituída de igrejas que estão em uma relação particular entre elas, uma relação de comunhão eclesial. É uma expressão particular moldada pela história, pela geografia, pela cultura e política, assim como pela doutrina, oração e louvor de comunhão. Na tarefa da missão e da evangelização, as pessoas anglicanas são guiadas pelas 5 marcas da missão, ampliamente aceitas ao redor do mundo e como são estabelecidas também e expostas no texto do Pauto anglicano. Porém, a meu ver, um aspecto eclesiológico importante que falta, pelo menos aqui nesta parte do documento, é o chamado quadrilátero Chicago-Lambes. O quadrilátero Chicago-Lambes foi adotado na Conferência de Lambes de 1888 e baseado na Declaração da Câmara dos Bispos da Igreja nos Estados Unidos em Chicago, 1886. A importância do quadrilátero Chicago-Lambes se dá por quê? Porque tornou-se no século XX um referencial para a ativa participação do anglicanismo no movimento ecumênico. E a Conferência de Lambes de 1920 aprovou uma declaração reafirmando o quadrilátero Chicago-Lambes como um dos princípios eclesiológicos básicos anglicanos para o diálogo ecumênico. Bem, por aqui tento resumir um pouco essa parte, esse capítulo do Bispo Francisco. A seguir, a reverenda Carmen Caguán abordou o papel e a importância da Conferência de Lambes. E como bem apontou a reverenda Carmen, a Conferência de Lambes teve sua origem em 1867 no meio de um conflito, em resposta a questões pastorais e teológicas dentro da comunhão anglicana. A interpretação das Sagradas Escrituras, no caso do Bispo Colenso, não vamos comentar tudo porque não daria, a sexualidade humana e as práticas em relação ao casamento, que nessa época tinha a ver com a poligamia. O reverendo Carlos Eduardo Galvani chamou a isto nosso mito de origem. Porém, gostaria de ressaltar que este primeiro conflito, gente, não foi o único, porque ao longo de sua história, a comunhão anglicana já passou por outros muitos conflitos. Alguns deles muito difíceis e acirrados, que ameaçaram sua unidade e que quase levaram à sua destruição. Nesse sentido, e vou postar aqui, vou compartilhar, expressou o bispo Stephen Neal, estudioso, historiador britânico, morreu em 1984, o mais extraordinário na história da comunhão anglicana não é que às vezes se acenderam as paixões violentas, sino que em tempos de paixão houve tantos dirigentes que não perderam a cabeça e que em pouco tempo se restabeleceu o clima de estudo equitativo e desapaixonado. Interessante e muito profunda as palavras estas do bispo Stephen, que tem uma atualidade muito no presente. Então, um pouco para concluir, é bom também ressaltar que nada, e foi também abordado pela reverenda Carmen, não há nada que substitua a Conferência de Lambes. E ela possui um papel único e insubstituível dentre os chamados instrumentos anglicanos de comunhão e unidade.
porque ele incorpora o pastorado coletivo de bispos e bispas e como um encontro colegiado, ela possui uma considerável autoridade espiritual e moral. Eu espero, e é um comentário, que a próxima conferência de Lambes continue em sintonia com sua história, sendo o instrumento anglicano mais importante na procura da comunhão, da unidade, da resolução de conflitos e da fraternidade dentro das igrejas da tradição anglicana. A seguir, o reverendo Arthur Cavalcanti, no capítulo 3, abordou o papel e o ministério do arcebispo de Cantuária. O reverendo Arthur realizou uma panorâmica histórica do surgimento da sede cantuária. E a seguir comentou, no capítulo 3, o reverendo Arthur Cavalcanti abordou o papel e ministério do arcebispo de Cantuária. O reverendo Arthur realizou uma panorâmica histórica do surgimento da sede cantuária. E a seguir comentou como os recentes documentos anglicanos, o relatório de Windsor, o relatório de Virgínia e o chamado Pacto Anglicano, abordam o papel e a importância do arcebispo de Cantuária. Um pouco para resumir esta parte, o reverendo Arthur deixou claro que a importância do arcebispo de Cantuária, entre outras coisas, se dá porque é um critério de membresia na comunhão. Não é possível para uma igreja ser um membro da comunhão anglicana sem estar em comunhão com o arcebispo como bispo da sede de Cantuária. E agora eu vou fazer uma pergunta, porque o documento fala, durante tudo, que sempre que se refere ao arcebispo de Cantuária, fala em masculino. Porque até o presente a sede cantuária esteve ocupada por homens. Então eu vou lançar uma pergunta, que é um desafio. Será que alguma vez teremos uma arcebispa de Cantuária? Fica a pergunta e o desafio para o futuro da comunhão. Na sessão, no capítulo 4, o reverendo Adriano Portelá aborda o papel e lugar do encontro de primazes, como um dos chamados instrumentos de comunhão. O documento comenta que o encontro de primazes, que começou a acontecer em 1979, foi pensado para fazer uma contribuição importante para o jeito anglicano de diálogo e procura de sabedoria e profundo compromisso com um método consultivo e colegiado de ser igreja. Isto seria o ideal. Porém, o encontro de primazes, na prática, e os documentos fazem essa ressalva, tem funcionado tanto como uma fonte de unidade, como um lugar de tensão e fratura na comunhão anglicana. E um instrumento de conflito de tempo em tempo, seja por razões políticas, teológicas ou culturais. Por isso, o documento fala que é um frágil instrumento de comunhão. E depende de um compromisso mútuo para construir relações e suportar o fardo um dos outros. E, a meu ver, um comentário particular, é o instrumento mais frágil e que precisaria ser repensado. O reverendo Adriano falou que sente falta no documento de uma melhor explicação do que é um primaz, suas funções dentro da comunhão anglicana, assim como uma melhor reflexão bíblica e teológica sobre este instrumento. Bem, terminamos com este capítulo 4. E no capítulo 5, a reverenda Inamar abordou o papel do Conselho Consultivo Anglicano.
particularmente desde su propia experiencia como miembro del Conselho Consultivo Anglicano, porque él es miembro. A reverenda Inamar dio un ótimo testemunho, a meu ver, desde su experiencia, y falou da importância desse instrumento, porque é o único, é importante, é o único instrumento onde bispos e bispas, clérigos, clérigas, leigos participam juntos. Porém, a reverenda Inamar, desde sua experiência, falou também dos conflitos e pontos de vista divergentes que se dão dentro do próprio conselho, assim como um certo conflito em algumas ocasiões entre as visões do Conselho Consultivo Anglicano e o encontro de primazes. Aqui é interessante destacar umas palavras do arcebispo de Cantuária quando falou sobre toda estes conflitos que aparecem. Ele falou que suas credenciais, ou seja, da comunhão anglicana, são sua incompletude. Ele falou que é desajeitada e desarrumada e confunde a organização e a lógica, pois ela é enviada não para se elogiar como o melhor tipo de cristianismo, mas por sua própria fragilidade e para apontar para a Igreja Universal em que todos morreram. E esta palavra introduz a última sessão, que é a que realmente me corresponde trabalhar, rumo a uma sinfonia dos instrumentos de comunhão. Aqui vou parar um pouquinho o partilhamento, porque vamos falar um pouco mais. Não sei, já estou entrando na minha parte, propriamente dito. Penso que não tomei muito tempo no resumo e não sei se consegui resumir todas as questões que os colegas e colegas conseguiram fazer quando estavam refletindo sobre o documento. Mas esta é a minha parte, particularmente, que é como um resumo de tudo. Rumo a uma sinfonia dos instrumentos de comunhão. Então, este capítulo destaca alguns problemas que surgiram nas sessões anteriores. Particularmente, algumas... Você me interrompe se você quer comentar alguma coisa. Sinta-se à vontade, Eduardo, tá? Não, eu tô aqui, como se diz, eu tô aqui de camarote, assistindo com privilégio, como está sendo gravado, estou assistindo pela primeira vez e estou adorando porque, de repente, é interessante esse recapitular, né, desse retomada, para que a gente possa entrar agora nessa tua fala mesmo, que eu acho que vai ser a que a gente precisa colocar como um elemento de questionamento dentro daquela abordagem que a gente tem aqui, né? Que não é esgotar o texto, não é fechar as questões, não é chegar a um consenso sobre a comunhão e sobre os instrumentos, mas que a gente possa realmente trazer como é que eu posso dizer, esse elemento mesmo de questionamento sobre nós, sobre sermos né, anglicanos e anglicanas, quer dizer, dentro dessa perspectiva. Então, agora vou ficar aqui para escutar a tua fala. Eu quis fazer esse resumo, achei interessante e achei necessário para poder entrar nessa parte. Porque esta parte, o título desta parte é o mesmo título de todo o documento. É o título de todo o documento. Então, como falei, alguns problemas aparecem aqui nesta sessão, particularmente o conflito entre a visão dos primazes e do Conselho Consultivo Anglicano em alguns assuntos, e faz propostas para o futuro entendimento e funcionamento de todos os instrumentos. Agora, interessante, o título do documento e deste capítulo tem 3 palavras-chave: rumo ou caminho, sinfonia e instrumentos. Que, aliás,
eles formam todo parte, forma parte do título deste capítulo e do documento como um todo. Mas eu proponho fazer minha reflexão pelo caminho inverso, ou seja, instrumentos, sinfonia e rumbo e caminho. Vamos caminhar assim, dessa maneira. O termo instrumento, começamos por aí, pode ter muitos significados. Porém, em seu sentido mais amplo e específico, se refere a um instrumento musical. Do latim instrumentum, que significa uma, importante esse, uma ferramenta utilizada em uma composição musical. O documento fala que o conceito de instrumento de unidade teve sua origem no movimento ecumênico de 1970. E, posteriormente, o conceito de instrumento foi invocado no relatório de Virgínia, em 1997. E, desde então, destaca o documento, a linguagem de instrumento tornou-se parte do discurso anglicano. Analisando o conceito de instrumento de unidade, a seção expressa, e eu personalmente concordo, que em nosso contexto atual, comunhão é um termo mais amplo e teologicamente mais rico que unidade. Porque, infelizmente, a unidade tem sido facilmente associada a elementos estruturais e legais na igreja. E quando apareceu, na década de 1970, no movimento ecumênico, tinha esse sentido estrutural, né? Então, realmente, nós mudamos a ideia e, no lugar de instrumentos de unidade, falamos de instrumentos de comunhão. Então, portanto, eu concordo que o termo mais em conta é comunhão, ou seja, instrumento de comunhão. Também o documento expressa que encontrar uma linguagem mais aceitável que instrumentos é um desafio. Porém, até agora não apareceu outro. Então, continuamos com o termo instrumento, mas eu pessoalmente penso que o conceito de instrumento não penso que seja inadequado no contexto da metáfora musical. Se, como o próprio documento fala, se pensa melhor em instrumentos de comunhão, conceito que exprime uma visão mais teológica que estrutural. Porque quando os instrumentos permanecem trancados na linguagem da estrutura, eles permanecem desconectados da vida da igreja. Também um assunto muito importante é quando o documento afirma que os instrumentos de comunhão provavelmente vão ter mudanças, modificações, à medida que os contextos e as circunstâncias de ser igreja mudem. E a primeira conferência de Lames aponta que o fato que eles são condicionados e, portanto, provisórios e inacabados. Así que devemos pensar deles assim. Não estão feitos. Estão caminhando. Estão em caminho. Agora, mas voltando para a metáfora do mundo musical, um instrumento tocando sozinho reflete apenas uma parte da partitura ou da composição musical. Então, é preciso juntar todos os instrumentos tocando harmonicamente para apreciar o conjunto da obra, né? E aqui nos encontramos em outro termo usado pelo documento, sinfonia. Sinfonia é uma palavra de origem grega que significa simplesmente todos os sons juntos. Então, a descrição não poderia ser mais precisa, já que em uma sinfonia onde, na maioria das vezes, temos a maior parte dos instrumentos tocando juntos ao mesmo tempo. E uma das grandes ideias da comunhão anglicana pode ser a maneira pela qual ela valoriza, dentro de uma ordem episcopal da igreja, a sinfonia de bispos, bispas
clérigos, clérigas, leigos, trabajando juntos em comunhão. Por isso é necessário uma compreensão mais clara do papel e da função de cada instrumento de comunhão. Quando as pessoas que constituem os vários instrumentos da comunhão buscam sabedoria, elas encarnam e representam a toda a igreja, e chamada a fazer e ser uma bela e harmônica sinfonia ao redor das 5 marcas da missão. Então, no entanto, sempre tem um porém. A continuação, a metáfora musical e o documento expressa tem instrumentos que estão tocando desafinadamente. E não tocam em harmonia com os outros instrumentos. E assim a sinfonia não se escuta em toda a sua beleza. Segundo o próprio documento fala, esses instrumentos são o encontro de primaces e o Conselho Consultivo Anglicano. E vale destacar, é importante que já a reverenda Inamar destacou, que o Conselho Consultivo Anglicano é super importante, porque é o único instrumento onde tem clérigos. E se escuta a voz dos clérigos. Mas muitas vezes a visão dentro do próprio conselho, como expressou a reverenda Inamar, e entre o Conselho Consultivo Anglicano e o encontro de primaces, as coisas não funcionam muito harmonicamente. E, sem dúvida, particularmente por causa do encontro de primaces, inclusive dentro do próprio Conselho Consultivo Anglicano, são problemas culturais, políticos, inclusive de poder, que mexem com toda essa sinfonia e fazem com que a sinfonia não fique muito afinada, Então, segundo o documento, existem essas várias vozes e grupos da comunhão anglicana que argumentam que esses 2 instrumentos falharam em ajudar a unidade da igreja. De fato, alguns dizem, segundo o documento fala, esses documentos serviram para acentuar os problemas de estar juntos e, de certa medida, concentraram o conflito. E chegou-se a falar que esses 2 instrumentos estão extintos ou paralisados. Tá. E aí, o documento citando, aqui vou fazer partilhar alguma outra coisa, Ok. O documento, citando o falecido teólogo norte-americano Daniel Hardy, expressa: a maior ameaça ao anglicanismo hoje é que a vontade pessoal, o que cada pessoa deseja, e a vontade de interesses seccionais na igreja está substituindo o amor pela verdade, E aqui chamo a atenção sobre o emblema da comunhão anglicana, a Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos é um recurso de localização e orientação espacial. Ela foi bastante utilizada em um contexto em que não havia recursos tecnológicos como nos dias atuais. Com ela, os navegantes conseguiam identificar se estavam indo na direção correta ou se haviam se desviado da rota. A Rosa dos Ventos foi assumido como emblema da comunhão anglicana e foi instalado na nave central da Catedral de Cantuária e dedicado pelo arcebispo durante a Eucaristia de encerramento da Conferência de Lambes de 1988. E o mesmo símbolo foi também dedicado pelo arcebispo na Catedral de Nova York em 1996.
No centro está a Cruz de São Jorge, padroeiro da Inglaterra, que lembra as origens dos anglicanos. E aqui destaco porque passamos da cita de Hardy, que falava do problema de que estamos substituindo os interesses seccionais pelo amor à verdade, que devemos ser fiéis à verdade. Então, a inscrição em grego é ao redor: a verdade vos libertará segundo a cruz. E a bússola, o Rosa dos Ventos, relembra a expansão do cristianismo anglicano pelo mundo. E a mitra, que está em cima, enfatiza o papel do episcopado e a ordem apostólica, que são partes essenciais da comunhão anglicana. E agora, voltando de novo à expressão de Hardy, a Rosa dos Ventos, como emblema do anglicanismo, é um símbolo que nos desafia, como anglicanos. Primeiro, a nunca substituir o amor pela verdade por interesses pessoais ou visões políticas, teológicas e culturais particulares. E segundo, sempre avaliar se estamos indo no caminho certo, como uma comunhão diversa, multicultural, imperfeita e em construção permanente. Então, Eduardo, de acordo com toda esta caminhada, e a comunhão anglicana está sendo chamada a caminhar de volta, e penso que um dos objetivos do documento é esse, de volta ao objetivo final de se mostrar imperfeita, mas verdadeiramente a comunhão de Deus com o mundo. E aqui já nos encontramos no último termo do documento, que gostaria de destacar: rumo e caminho. Vamos ver? Rumo, ok. E o caminho se percorre caminhando, como expressou o grande poeta espanhol Antonio Machado. Caminhante são tuas pegadas ao caminho e nada mais. Caminhante não há caminho. Faz caminho ao andar. E ao andar se faz o caminho e ao olhar para trás, você vê o caminho que nunca voltará a pisar. Caminhante não há caminho. Apenas estrelas no mar. Linda essa frase de Antônio Machado, né? Muito profunda, e acho que mexe com a gente também, né? Caminhar não tem caminho. Fazemos caminho andando, caminhando. Então, o que significa então ser anglicanos hoje? O que significa caminhar, andar rumo a uma sinfonia dos instrumentos de comunhão? Sem dúvida, a ferida está aí. Precisa de cura, que não pode ser reparada com um adesivo. A cura e o reparo só podem ocorrer através de uma escuta profunda e da tolerância. Não precisamos simplesmente de uma renovação do funcionamento dos instrumentos de comunhão. Também precisamos de uma harmonia mais profunda entre eles. Então, não temos também que nos assustar. Não devemos também maximizar o problema, ou os problemas, ou as crises, as posições divergentes e conflitantes. As crises da comunhão anglicana não foram provocadas pelos teólogos liberais, nem pelo movimento de Oxford, nem pelos debates sobre a poligamia, na época em que a primeira conferência aconteceu, nem pelos debates ao redor da ordenação feminina, que também foram bem acirrados, né?
E agora pelas controvérsias sobre sobre a homossexualidade, sexualidade humana e a homossexualidade. Talvez viver nesse conflito importante seja parte de nossa vocação e nosso ser anglicano. E aqui quero partilhar uma frase, de Stephen Mill também. Esta frase para mim, é atual, parece que foi feita, falada hoje. Desde o movimento de Oxford em 1833, os conflitos e tensões têm sido tão grandes que os observadores de fora têm se perguntado como é que as igrejas anglicanas podem se manter juntas. E como é que aqueles que parecem diferir tão gravemente em quase todos os aspectos da verdade cristã conseguem permanecer unidos dentro dos limites de uma só comunhão. Mas esses conflitos e tensões podem ser considerados não como uma debilidade, porém como o preço que deve ser pago a uma vocação particular. E talvez tem razão o teólogo anglicano Pablo de Marichal quando fala: para um anglicano, quando está ante uma igreja tão diversa, não pode menos que se assombrar-se e reconhecer que está ante um mistério fidei, porque nada prevalece contra ela, apesar de nós mesmos. Portanto, no momento histórico em que vivemos, por mais tenso que possa parecer, é oportuno para essa estrutura internacional que chamamos Comunhão Anglicana, essa estrutura reafirme o caráter positivo de seu mito de origem. Como nasceu a Comunhão Anglicana? No meio de um conflito. Então, temos que reafirmar o caráter positivo de nosso mito de origem, que foi gestado nos conflitos pós-reforma inglesa e que foi manifestado nas conferências de Lambe. Eu que pesquei, olha, todas as conferências de Lambe já houve brigas, houve conflitos, houve tensões, desde o princípio. Talvez essa é parte do nosso ser anglicanos. Ser assim. Mas mesmo assim, estamos juntos. Então, já um pouco para terminar, quero terminar citando um trecho de palavras que eu considero proféticas e relevantes. Ainda hoje, trata-se de um trecho do informe do Comitê sobre a Unidade da Igreja, a Conferência de Lambes de 1948. Talvez esta declaração, na minha opinião, possa ser considerada a melhor expressão da natureza peculiar da comunhão anglicana em si e em sua relação com o mundo anglicano. Vamos ver, parece tão atual. Está 1948 e estamos em 2020. Olha o que se falou na Conferência de Lambes de 1948. A coexistência de posturas divergentes dentro da comunhão anglicana cria certas tensões. Mas essas são tensões dentro de uma ampla margem de acordo na fé e na prática. Reconhecemos o prejuízo causado por essas tensões, mas também reconhecemos que são parte da vontade de Deus para conosco. Já que acreditamos que é somente na compreensibilidade, importante retomar de novo esse termo, o que faz possível que se mantenham juntas na comunhão anglicana, maneiras de compreender a verdade que outras igrejas professam por separado. Acreditamos que dessa maneira a comunhão anglicana cumpre sua vocação especial como um dos instrumentos de Deus para restaurar a unidade visível de toda a sua igreja. Se no tempo presente apenas uma postura tivesse prevalecido sobre as outras, seríamos livrados de nossas tensões, mas somente ao preço de perder nossa oportunidade e nossa vocação. Não parecem palavras que foram faladas agora?
É. E que um pouco resume um pouco o sentido de nós, do anglicanismo. E eu termino com isso, Eduardo. Espero não ter sido muito cansativo e acho Não, não, foi não não, sei foi se consegui, não sei não. se consegui levar as coisas. Já terminei Não. e quis terminar com esse trecho porque achei que era como se essa declaração fosse feita hoje, Claro. fosse para os problemas que nós passamos como anglicanos no Eu presente. acre- eu acredito que as suas palavras, né, na poética mesmo das suas palavras, inclusive, né, sobre a dimensão do caminhar, essa dimensão da sinfonia, do retomar dessa questão mesmo dessa musicalidade, né, e que às vezes os instrumentos não tocam, né, de uma forma tão harmônica. E quando você retoma toda esse pensamento e essa reflexão, não é, de teólogos, de pessoas, não é, ao longo da história da nossa comunhão, isso, de um lado, nos faz sonhar, e isso é bom, num tempo de pouco sonho, né, de pouco horizonte de sonho, do que de percebermos o que somos, até do ponto de vista identitário, e de outro lado também, até de um elemento terapêutico, eu diria, aquietar o nosso coração. Porque às vezes, reverendo, a gente se angustia muito, pensando que essas, como diz o pessoal na linguagem, né, bem coloquial mesmo, treta, né, aqueles conflitos, são nossos, são de agora. Ah, antes era, né, como antes. Assim como existe o mito de origem, existe sempre o tempo passado que era sempre melhor, não é? Que é também um mito. E aí a gente vai construir sempre essa ideia de que não, antigamente, né, os arcebispos de Cantuária, junto os vários, né, junto com os outros bispos, junto com os clérigos tomavam chá, não é, nos jardins e tal, e agora que começou a confusão por conta, né, de algumas pessoas que estão querendo discutir sexualidade, outras pessoas, mas não, isso é marca da nossa. Agora, a forma como a gente encara isso, a forma como a gente trata isso, e aí a questão da escuta atenta, né, do espaço, eu acho fundamental. Eu acho que sua explanação foi perfeita e irretocável. Esse termo que se fala de compreensíveis é um termo que tem que ser retomado, porque só a compreensibilidade em português seria o que pode nos manter na caminhada, no caminho, nesse rumo a uma sinfonia de instrumentos, a que os instrumentos toquem juntos. Quando o instrumento está desafinado, se afina. Não se joga fora o instrumento, se afina o instrumento. E penso que de uma maneira ou outra podemos afinar os instrumentos, mas não pensemos que isso é, como você falou, uma questão de agora, do presente. Não. Toda a vida da comunhão anglicana foi assim, desde a sua origem até agora, até o presente. Os conflitos não são novos, estão de antigamente. Hoje é uma coisa, amanhã não sabemos o que vai acontecer, vai aparecer outro. Mas simplesmente estamos juntos. E penso que podemos e vamos continuar juntos, porque essa é nossa vocação particular como igreja. Porque, como eu falei, tem igrejas que quando tem um conflito, se separam. Pronto. Esta igreja pensa de uma maneira e esta outra, então se separam. Não. Nós mantemos juntos tudo isso. E eu acho que isso é uma riqueza do anglicanismo que nós temos que valorizar. E não pensar que estamos já no fim do mundo. Não vamos, a comunhão anglicana não vai acabar. Isso. Não vai acabar. Eu termino com essa palavra de esperança. Vamos Gratidão. continuar juntos. E penso que o documento quer um pouco deixar claro que o que passou, passou. E desses conflitos saímos. Vamos sair dos próximos também. Amém, amém, amém. E aí a gente, dentro dessa perspectiva mesmo, desse horizonte, né,
desse esperançar, não é, dentro dessa visão que eu gostaria de agradecer a sua presença, reverendo Pedro Triana. Foi realmente vejo que uma escolha acertada para que a gente concluísse toda essa jornada contigo. Deixo aqui o meu abraço, deixo aqui o abraço fraterno do Bispo Francisco de Assis, bispo da Diocese Sul-Ocidental. É maravilhoso, né, concluir com esse esperançar e essa compreensão histórica, né, esse distanciamento histórico, que nos dá a certeza de que a gente vai caminhar, e aí o caminho vai ser feito à medida que a gente caminha. Para quem ainda, né, é novo por aqui, que chegou agora, se inscreva no canal da Diocese Ocidental, curta, compartilhe, apresente para outras pessoas, né, esse vídeo, essa conversa, achei legal, compartilhe nas redes sociais. O texto que a gente está conversando está na descrição desse vídeo. Pedro, nosso abraço, nosso carinho para você. Meu abraço para ti, para o bispo também. Fico feliz pela oportunidade de fazer esta apresentação e eu penso que o documento é uma palavra de esperança, ou quer chamar a uma palavra de esperança para o anglicanismo, e isso é o que eu tentei transmitir. É um documento muito positivo, muito esperançoso, e nesse sentido temos que valorizar a conjunto do documento, dessa sinfonia que temos que procurar em nossa comunhão anglicana. Obrigado e, não sei, nos vemos por aí em outra ocasião, tá bem? Tá certo. Abraço, gente. Abraço. Tchau, valeu. Tchau.